Aleluia. Aleluia. Tu és bom, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós levantamos mãos santas diante de Ti, Pai. Tu és o dono das nossas vidas, Pai. Tu és Rei, Senhor, Rei e Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Tu és santo, santo, santo. Oh, nós te adoramos essa manhã, Pai. Obrigado, Pai. Pai, nós consagramos esse tempo a Ti. Espírito Santo de Deus, seja livre nesse lugar para falar aos nossos corações, para ministrar aos nossos corações. Oh, aleluia. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Ei, Deus bom. Aleluia. Deus é fiel, amém? Quantos estão sendo abençoados? Já estão sendo abençoados. Amém. Vamos orar pela nossa banda de música maravilhosa, querido. Sabe, irmãos, eles têm se dedicado em ensaiar, em se consagrar, para que a gente possa ter um tempo maravilhoso. E eu vejo, irmãos, mesmo que nós estamos crescendo mais e mais no louvor, na adoração. Isso não é bom, querido? Eu sabia que louvor e adoração não é somente uma introdução à palavra. Não é um momento onde a gente vai ficar tocando música somente para que dê tempo para o povo chegar e aí a gente vai. Não, é parte do nosso domingo, é parte do nosso culto ao Senhor. Amém. Eu sou tão grato a essa equipe maravilhosa que tem dedicado o tempo deles, a vida deles, tem colocado um esforço. Amém. Levante suas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada músico. Obrigado, Pai, por cada músico, cada ministro, cada cantor, Pai, da nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo justo galardão do Senhor vindo sobre a vida deles, Pai. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, provisão divina. Declaramos, Pai, recursos financeiros chegando para eles, Pai. Declaramos aumento em todas as áreas, Pai. Aumento do Senhor chegando em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua unção sendo multiplicada na vida de cada um, Senhor. Obrigado pela graça do Senhor, graça sobre graça na vida deles, Pai, no trabalho deles, Pai, para que eles possam gerir a família, para que eles possam ser pais, mães de excelência. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem levantado cada um deles, os que já estão aqui e os próximos que virão. Nós abençoamos, Pai, a vida deles, Pai, como igreja do Senhor, concordamos, Pai, com a Tua palavra. A bênção que enriquece, não com acrescenta dores, vindo sobre a vida deles cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Você concorda? Diga amém. Aleluia, obrigado, Pai, obrigado, gente. Aleluia, coisa boa, que bom estarmos aqui juntos. Amém. Estava com saudade aqui de estar ministrando na minha casa. Amém. Rapaz, tem às vezes as viagens e as outras igrejas, as outras obrigações, mas querido, como é bom estar aqui com você, amém? Bem-vindo, como a Marina disse, bem-vindo a esse culto, amém? Nós cremos que o Senhor vai falar o nosso coração nessa manhã, amém? Nós viemos aqui para dar ao Senhor, amém? Viemos aqui para ministrar ao Senhor, isso é um culto, amém? Onde nós viemos para dar a Ele. É claro que existe uma expectativa no nosso coração de recebermos uma palavra da parte de Deus, de recebermos a imutável palavra de Deus que muda as nossas vidas, amém? Olha que interessante, a imutável verdade da palavra de Deus muda as nossas vidas, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de ver as realidades do mundo, que como Marina estava dizendo, muitas vezes são apenas realidades, mas que estão sujeitas à verdade da palavra, porque a verdade é maior do que a realidade. Mas como assim, pastor? Muitas vezes a realidade que nossos olhos estão vendo, que nossos ouvidos estão ouvindo, que nosso corpo está sentindo, que estamos ouvindo na televisão, pode ser uma realidade e é uma realidade, amém? Nós não negamos a realidade, mas sabemos que existe uma verdade, a verdade da palavra, que está acima daquilo que
a realidade do mundo é apresentada diante de nós. Você está comigo? A verdade da palavra é maior do que a verdade do mundo. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração e eu vou começar falando acerca de um texto que eu provavelmente já preguei sobre esse texto umas 50 vezes. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, existe um texto muito conhecido nosso. Amém? Eu não sei aqui se vai dar certo aqui o nosso ecrã, que a gente estava tendo alguns problemas com o computador. A gente tem que orar por aquele computador, irmão. Você lembrar, você passa lá e impõe as mãos. Aleluia. Mateus, no capítulo 6, verso 33, é um texto muito conhecido nosso, na igreja. Diz assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? E o 34 tem um conselho interessante. Aleluia. Glórias. O anjo passou e me empurrou. Aleluia. Tá de boa, tá tranquilo. Deus é bom, é água benta. Estou brincando, irmão. 34 diz assim, olha, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amém? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Olha que texto interessante. Por buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém? Mas, que quer dizer isso? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a justiça? Porque isso é uma peça-chave desse texto. Esse texto ele está falando, a gente vai ler um pouquinho, uns versículos atrás, mas esse texto, ele está falando sobre a vida. Né? A vida, a nossa vida é muito importante para Deus. Amém? Deus tem interesse na sua vida. Deus tem interesse que você seja um sucesso. Amém, queridos? Deus tem interesse que você seja provido. Deus tem interesse que você ande em saúde divina. Deus tem interesse que você esteja bem. É a vontade de Deus que você seja um sucesso. Não aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus. Porque o sucesso em Deus, ele está ligado ao quê? Está ligado ao nosso propósito, está ligado à razão pela qual eu e você fomos criados. Nós não fomos criados ao léu, como se diz. A gente não foi criado simplesmente para ficar andando por aí, batendo cabeça, e aí um dia, quem sabe, a gente chega no céu. Não é essa a razão da existência humana. Esses poucos anos que temos aqui na Terra é para fazer sentido. É para que eu e você influenciem vidas, para que eu e você impacte uma geração. A expectativa de Deus não é que nós sejamos, como se diz, um zero à esquerda. A expectativa de Deus não é simplesmente para que a gente vá, ande por aí e pronto, né? Como diz aquele hino, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Não é assim. Essa não é a expectativa de Deus. A expectativa de Deus é que eu e você influenciemos essa geração. Para que as pessoas olhem para mim e para você e pensem, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali vai alguém que faz a diferença. Ali vai alguém que é feliz, que apesar das circunstâncias é feliz. Ali vai alguém que está com um sorriso no rosto. Ali vai alguém que, se eu precisar, eu vou conversar com aquela pessoa e ela vai ter um conselho que vai me ajudar. Ela vai me ajudar de alguma forma. Ela vai ter algo que vai me colocar para cima, como se diz. É aquele linguajar das pessoas que talvez não conhecem o Senhor, mas eles te conhecem. E ele sabe que em você vai vir uma palavra, vai vir uma inspiração, vai vir um abraço, um aperto de mão. Amém, queridos? Então esse texto ele está falando da vida, ele está falando da nossa vida, de coisas que são importantes para nós. Amém? Está falando, por exemplo, de recursos financeiros, está falando de roupa, está falando de casa. O que é isso? A nossa vida, essas coisas são importantes, amém? Nós temos conta para pagar, sim ou não? É só eu que tenho? Não, pronto. Então, está falando dessas coisas, do dia a dia humano. Está falando daquela coisa, daquela roupa bonita que você gostou. Está falando daquela coisa que você, no seu coração, você pensou, rapaz, que roupa bonita, eu acho que vai ficar bem em mim. Esse texto está falando exatamente disso.
Jesus, quando ele fala aqui para aquela plateia que estava ouvindo ele está falando exatamente da vida como ela é, o dia a dia, roupa, comida. É isso que ele está falando. Ele não está jogando, não, ele está falando do dia a dia, ele está falando para a gente, para pessoas, como eu e com você. Aí ele começa dizendo assim, olha, a gente não vai ler o texto todo, o 25 diz assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida. Sabia que a gente pode entrar num nível de ansiedade com a nossa própria vida? A gente pode começar a pensar, meu Deus, o que é ansiedade? É uma preocupação, é algo antecipado, é um sentimento antecipado de que você começa a pensar, a pessoa começa a pensar, meu Deus do céu, não vai dar certo, isso não vai dar certo, não vai ter suficiente, não vai dar, eu não sou bom. A pessoa começa a se encher, e ela começa a ficar ansiosa, e aquela ansiedade, por muitas vezes, leva a pessoa a um estágio muito diferente do que era a vontade de Deus. Uma pessoa ansiosa, ela por muitas vezes ela vai ficar deprimida. Tem pessoas que o nível de ansiedade é tão grande que ela tem medo de sair de casa, síndrome do pânico. Tem medo de sair de casa, está ali o tempo todo, porque a expectativa, aquela imagem que foi criada no coraçãozinho dela é tão grande, que aquilo se tornou a ansiedade, ela começa a pensar, vai dar errado, alguma coisa, olha como é que o povo está olhando para mim, aquela coisa, aquela expectativa ruim, algo ruim vai acontecer. Esse é a mente, é como é que anda a mente de uma pessoa ansiosa. Eu vou perder tudo. Eu nunca mais vou ter aquele nível de vida que eu tinha. Pessoa ansiosa, ela está o tempo todo. Claro que você nunca conheceu alguém assim, mas eu já. E às vezes na minha vida, em algumas áreas, eu fui, e se eu não tomar cuidado, eu vou ser uma pessoa ansiosa em determinadas áreas. Porque isso não quer dizer, porque eu estou aqui em cima pregando, que eu sou diferente de você. Se a gente não cuidar, se a gente não olhar para a nossa vida, e essa é uma escolha diária, nós podemos entrar num nível de ansiedade, de depressão, de medo, de síndrome do pânico, tudo isso, irmão. Ninguém está isento disso, não. Ninguém chegou num nível, aquele ali está carimbado, pá, nunca mais. Fica esperto não para você ver. A vida com o Senhor, irmãos, é uma escolha diária. É todo dia mesmo. Mas todo dia eu tenho que orar? Tem. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia? Deveria. Porque é todo dia mesmo. Aleluia. E aí, olha só, aí ele começa a falar aqui, olha, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Aí Jesus lança uma pergunta interessante demais. Não é a vida muito mais do que alimento, e o corpo muito mais do que as vestes? Olha que pergunta interessante, irmãos. Não é a vida muito mais do que alimento? Apesar de Jesus saber, o alimento é importante, o alimento é parte fundamental da vida, Jesus também está nos dizendo, olha, a vida é muito mais importante do que somente alimento. A vida não é somente sobre comer, sobre alimento. É a mesma coisa que ele fala, e a vida não é só o corpo, só as vestes. A vida é mais do que roupa. Apesar dele entender que roupa é importante, foi Jesus que nos fez, queridos. Jesus sabe a nossa personalidade. Deus sabe daquilo que você gosta. Você sabia disso? Ele sabe do que você gosta. E ele tem, irmãos, a gente tem que entender isso. A gente tem que sair dessa religiosidade. Deus não tem problema nenhum de você ter uma roupa boa. Deus não tem problema nenhum. Você gosta de comprar roupa de marca. Deus não tem problema nenhum que você ande com roupa de marca. Deus não tem problema nenhum com que você ande com um carro bom. Deus não tem problema nenhum com essas coisas. Mas Jesus, ele dá um alerta. A vida é mais do que isso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo tirar o nosso foco dessas coisas, porque às vezes aquilo se torna tão importante para mim. É meu. Aí é dessas coisas que vem a ansiedade. Meu Deus do céu,
Isso é meu, é meu. Será que alguém vai pegar? É meu. Aquilo vai se tornando algo tão importante para as nossas vidas, que se torna o foco das nossas vidas, a razão da nossa vida. Por vezes se torna um Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando, olha, não é a vida muito mais do que isso. Aí ele diz algo interessante, ele observa as aves do céu. Jesus ele trazia uma mensagem inspirada para o contexto do dia a dia. Ele dizia, olha para as aves, olha para o passarinho. Aí ele diz, olha, ele não trabalha, não come. O texto aqui ele fala sobre celeiros. Olha as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam os celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vale vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? O que é um côvado? É uma extensão. Qual de vós, através de uma ansiedade, de um sentimento ansioso, vai acrescentar dias à sua vida? É isso que ele está dizendo. Basicamente ele está dizendo, ansiedade não leva ninguém para lugar nenhum. Ansiedade não vai adiantar nada. Ansiedade é como diria o irmão Kenneth Hagin, é como sentar numa cadeira de balanço. Parece que você está se movimentando, mas na verdade você não está indo para lugar nenhum. Só está perdendo tempo. Falando que é ruim ficar na cadeira de balanço, não, viu, irmão? Talvez você tenha uma lá em casa. É bom cadeira de balanço, né? Oh, aleluia. Mas o que ele está dizendo é isso. A cadeira de balanço, ela pode ser confortável, mas ela não te leva a lugar nenhum. Você pode balançar 300 vezes. Você olha e você está no mesmo lugar. Assim é a ansiedade. Jesus está falando dessa forma. Isso é a mesma coisa. A ansiedade, ela parece que você está em movimento. Parece que você está pensando, né, elaborando. Não estou ansioso, não. Eu estou pensando aqui nas coisas. Estou pensando nas coisas. Passa uma semana e continuo pensando. Aquela coisa parece estar em movimento, mas na verdade está indo para lugar nenhum. E é isso que Jesus aqui está dizendo. Olha, presta atenção, gente. A vida é mais do que alimento. A vida é mais do que vestes. A vida é mais do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. É isso que ele está dizendo. A vida é muito mais, vai muito além, e a vida é muito mais real do que a realidade que é apresentada diante dos nossos olhos. A vida é mais real do que essa cadeira, a vida é mais real do que essa roupa, a vida é mais real do que essa cesta. É isso que ele está dizendo. A vida é muito mais real, muito mais importante. A vida tem muito mais além do que aquilo que nossos olhos conseguem ver. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele apresenta essa questão da ave, ele nos leva a pensar sobre as aves. As aves, olha só, elas não ajuntam em celeiro, contanto, não semeiam, contanto o vosso Pai Celeste a sustenta. E aí diz sobre uma flor, os lírios do campo, e diz assim, olha, diz que qual de vós considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, 29, e contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste por essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Olha que texto interessante, irmãos. Ele diz, olha, quem se preocupa demasiadamente com essas coisas são os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham uma aliança com o Senhor. Esses eram os gentios. A Bíblia no Velho Testamento fala de dois tipos de povos, judeus e gentios. Os judeus era aquele povo da aliança, o povo que conhecia a Deus, que tinha uma aliança, e os gentios eram aqueles de fora da aliança. Então vem Jesus Cristo, e a partir de Jesus Cristo, uma nova raça aparece no mundo. Qual raça é essa? Os filhos. Amém? Os filhos de Deus, os herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, a partir de agora, surge uma terceira raça. Judeus, gentios e a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando a religião evangélica. Eu estou falando igreja.
Quem são a igreja? São os que se tornaram filhos. Como se torna filho? Recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com paternidade. Eu escolhi Deus para ser o meu pai. Então eu me torno filho. Porque ele diz, a Bíblia diz que, olha, que ele está à porta e bate. Todo aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Esse é o pré-requisito. O pré-requisito é abrir a porta, convidá-lo, recebê-lo como único Senhor e Salvador de sua vida. Não tem nada a ver com religião. Então ele está fazendo uma separação aqui, ó. Ele está dizendo, olha, são os gentios, aqueles que não me conhecem, aqueles que não conhecem a Deus. Estes são aqueles que se preocupam com essas coisas. Estes são aqueles que matam e morrem por amor ao dinheiro. Estes são aqueles que, de onde vêm as guerras. Uma vez alguém me perguntou, com toda essa situação no Afeganistão, essa pessoa fez um comentário interessante. Ela dizia assim, olha só, isso tudo por causa da religião. Se o mundo não tivesse religião, seria um mundo muito melhor. Aí eu perguntei para ele, aí eu disse para ele, que coisa interessante esse pensamento. Sabe, eu já trabalhei em várias empresas, e eu sei que existem gerentes, managers, muito ruins. Talvez o mundo seria muito melhor sem gerente. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é você pregar a fé. O problema não é você... O problema é o mau entendimento de quem é Deus. E é por isso que as pessoas matam e morrem em nome de um falso Deus. Que elas acreditam que Deus está pedindo a elas para matar, para vencer na guerra, para destruir tudo. Ah, pastor, você não se lembra das cruzadas? Lembro, deixa eu te falar uma coisa, as cruzadas eram horríveis, e não foi Deus que promoveu aquilo. Não é porque o homem decidiu matar em nome de Deus, que foi Deus que está envolvido. Porque Jesus disse claramente, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aquele que veio para matar, roubar e destruir é outro. O que veio para matar, roubar e destruir, João 10:10. O que veio para matar, roubar e destruir é outro. É o ladrão, é o enganador, é o malfeitor. E você lembra quem era Jesus? Jesus era a expressão exata de quem Deus é. Então você quer entender quem é Deus? Não é olhando para outra pessoa, senão o próprio Jesus. A expressão exata. Aleluia. De quem Deus é. Então a gente quer entender Deus, quer entender o nosso Pai, o nosso olho tem que estar em Jesus. Não é no homem, não é no padre, não é no pastor, não é no imã, é em Jesus Cristo. Ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Você quer entender Jesus? Olha para Ele. Quer entender Deus? Olha para Jesus. E Ele está dizendo aqui, ó, esse Jesus é a verdade que está dizendo, olha, a vida é mais do que roupa e comida. Somente um exemplo que ele estava usando aqui, porque era aquilo, provavelmente aquilo ia mexer com aquela audiência ali, aquele público. E ele estava tentando trazer a atenção daquelas pessoas. E ele diz, olha, buscai, pois, aí vem o 33. É nesse contexto que vem o texto que a gente acabou de ler no início. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existe uma prioridade no reino de Deus. Claramente, através desse texto, existe uma prioridade. Agora eu quero que você deixe isso aqui um pouquinho de lado e pense comigo acerca de nós, quem nós somos. Amém? Porque o reino de Deus, ele não vai vir, ele já veio. O reino de Deus, irmão, não é uma igreja. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Marinha Grande, e eu descobri que geralmente na cabeça das pessoas existem duas igrejas. Existe a igreja católica e a reino de Deus.
eu não sabia que era assim, descobri. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus não é uma igreja. O reino de Deus é aquilo que Jesus veio trazer. Amém? Ele disse, olha, o véu foi rasgado. O caminho de volta ao Pai foi feito. Aleluia. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, segundo a Bíblia, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos pensar nessas 3 palavras. Justiça. Nós fomos feitos justiça de Deus. Aonde? No Espírito. Paz. Da onde que vai vir a paz que sobrepassa todo entendimento? Dentro de mim e de você. A alegria do Senhor. A alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Vai vir de onde? De dentro ou de fora? De dentro. Porque se a gente for esperar a alegria vir de fora, meu irmão, nós estamos com problema. Porque vai acontecer, e eu não estou profetizando nada ruim sobre sua vida, não. Mas o dia mal chega, irmãos. Vai chegar a dia que a gente está com vontade de rir, não. Vai chegar a dia que a gente está com vontade de chutar o cachorro, fazer alguma coisa. Ah, sai para lá, não estou com vontade de rir. E briga com todo mundo, e briga com menino, briga com mulher. Eu sei que isso acontece comigo, mas eu estou aqui me desabafando. Irmãos, chega aquele dia, irmãos, que você olha, você não quer. Você se pergunta por que eu fui levantado daquela cama. Devia ter ficado lá. Por que eu fui levantado? Por que aquele despertador tocou? Você só não joga o telefone longe porque ele é caro. Você lembra que ele é caro. Aleluia. Irmãos, então você percebe o seguinte. O reino de Deus que Jesus ele vem implantar, justiça, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele está dentro. E nessa questão de estar dentro, eu me lembro daquilo que a palavra diz, que a gente fala várias vezes. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. As 3 dimensões humanas. Como é que você sabe disso, pastor? Vamos lá para a gente ficar todo mundo na mesma página. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz assim, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Falando conosco, falando com a igreja em Tessalônica. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que chama, o qual também fará. Então, você percebe assim claramente através da Bíblia que o homem, ele é um homem tridimensional. Eu não estou falando que ele é trino, eu estou falando que ele é tridimensional. Nós somos um espírito. O que é o espírito? O espírito é a parte humana que tem contato com o reino espiritual, com o mundo espiritual. É por dentro, muitas vezes a Bíblia no Novo Testamento se refere ao espírito de coração. Você vai ver isso no Novo Testamento, muitas vezes, o coração do homem, o espírito é o interior do homem, o âmago do nosso ser, palavra bonita. É ali que você percebe o mundo espiritual, é dentro do seu coração, querido, que você vai perceber uma paz, uma alegria, muitas vezes é por dentro que vai vir um freio. Você está querendo fazer algo e por dentro existe um freio, existe algo te dizendo, não vá, não faça, não passe por aí. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus que habita dentro do seu espírito, falando com o teu espírito. É você ouvindo a voz de Deus. Tem pessoas que pensam, eu nunca ouvi Deus. Será que não? Deus tem várias formas de falar, e uma delas é através da paz e da alegria. Muitas vezes a gente vai a lugares que não era para a gente ir, e a gente sabe por dentro que não deveria ter ido. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava em Campina Grande, lá no nordeste do Brasil, e eu me lembro uma vez que eu parei, eu e minha esposa, a gente estava estudando na escola de missões, e eu parei o carro, a viatura, parei na frente de casa, na porta de casa, e veio uma impressão dentro de mim, não para ali, bota o carro na garagem. Aí eu pensei, né? Mas só vai ser 15 minutinhos, só preciso pegar uma coisa lá e voltar. E ver aquela impressão forte, irmãos, não pare aqui,
coloca o carro na garagem. O que eu fiz? Parei o carro na rua. Aleluia. Entrei em casa, fui fazer o que eu tinha que fazer. Na hora que eu voltei em casa, no carro, o que aconteceu? O vidro todo arrebentado, tinham levado o rádio. Mais novos não sabem o que é isso. É o rádio. Ficava assim na frente do carro. Aleluia. Irmãos, levaram embora. E eu já estava, irmãos, apertada. Estava numa situação financeira que só a graça. E aí eu olhei para aquele negócio e imediatamente eu lembrei daquela impressão. O que Deus estava fazendo? Não era uma voz audível, não era uma profecia, não era, irmãos, algo sobrenatural, não era um anjo com a espada de fogo, mas dentro de mim, a dimensão Gleison Espírito, que conhece o reino espiritual, por dentro existia uma impressão, uma falta de paz. Não deixe o carro aí. Eu desobedeci e perdi o melhor de Deus. Perdi o livramento que Deus queria me dar. E aí a Bíblia também fala que nós temos uma alma. Perceba a diferença. Nós não somos alma. O que é alma? Alma é a dimensão do humano que a gente percebe onde estão os sentidos naturais, a razão, onde está ali os sentimentos. Você percebe que os nossos sentimentos, por exemplo, eles são variáveis. Um dia você está se sentindo bem, talvez no outro dia você está se sentindo mal, num dia você está sentindo vontade de rir, talvez no outro dia você não está com vontade de rir, você está se sentindo triste. Sentimentos são variáveis, sentimentos não são confiáveis. E é por isso que a Bíblia diz que a nossa alma, a gente precisa fazer uma coisa com ela, renovar a nossa mente e alma com a palavra. Então a gente precisa trazer a nossa alma, renovar a nossa alma, para lembrar, muitas vezes você precisa lembrar a sua alma, como fazia Davi, muito bem. Diga minha alma, aleluia. Às vezes a gente faz isso e as pessoas não questionam, mas irmãos, muitas vezes é mesmo você começar a rir pela fé. Você não tem vontade de rir, muitas vezes você precisa mesmo começar a rir pela fé. Aleluia! Agora, quem que não está com vontade de rir? Será que é você por dentro ou é a sua alma? Muitas vezes é a nossa alma, irmãos, porque dentro, irmãos, habita a alegria do Senhor, que é a nossa força. Sabe o que o diabo faz? Ele tenta maximizar aquela pressão, aquela circunstância, aquela falta, aquela nuvem negra. Ele tenta botar o nosso foco ali. É como Jesus está dizendo, parece que o foco está na roupa, está na comida, não sei o quê. Aí Jesus está trazendo para a gente aqui, olha, tem coisa que é maior, você está focando na coisa errada. Apesar de ser importante, eu sei que é importante, eu entendo que seja importante. Ninguém está falando que não é. A gente precisa pagar a conta, a gente precisa viver, e a expectativa de Deus é que a gente esteja bem. Nós sabemos que é importante, mas Jesus ele está trazendo algo. Existe algo importante, você não é alma. Você não é corpo. Você é espírito, e dentro de você habita uma paz, uma alegria. O maior problema de alguns crentes é que no meio da pressão, eles querem buscar direção em tudo quanto é coisa, menos por dentro. Eu preciso ligar para o meu amigo, eu preciso ligar para minha vizinha, eu preciso ligar para o meu cachorro, eu preciso ir na igreja, ver se alguém larga uma profecia lá para mim. Buscando o que é mais fácil. Buscando a solução McDonald's. Não é assim? A gente não está querendo cozinhar, o que a gente faz? McDonald's drive-thru. A gente sabe que é ruim, a gente sabe que a comida não é gostosa, mas, meu amigo, é chegar, comer, pagar, encher o bucho e ir embora. Coisa boa. E tem gente que está assim no reino de Deus, querendo viver soluções McDonald's. Eu vou para a igreja, eu vou para a oração para ver se alguém me dá uma profecia. Estou precisando de uma palavra. Que isso, gente? A gente vai terceirizar um relacionamento com você. Eu não estou dizendo que profecia não existe. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. É bênção demais, irmãos. Eu creio mesmo, eu creio em profecia, eu creio em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E eu quero ver a manifestação do Espírito aumentando cada vez mais nas nossas igrejas.
Agora, os filhos, a primeira coisa que um filho deve fazer é procurar o pai. Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a direção que o Senhor tem para mim? Porque, irmãos, aquilo que vem de fora é para confirmar o que está dentro. Não é para te guiar, não. O ministério do profeta entre o Velho e o Novo Testamento mudou. No Velho Testamento, o ministério do profeta era literalmente para guiar o povo. Sabe por quê? Porque Ezequiel dizia que o coração do povo era um coração de pedra. Mas o mesmo profeta disse que ia chegar um dia onde o coração de pedra seria mudado por um coração de carne. E aí Jesus, uma vez, lá no well, como é que chama o well? No poço. Jesus no poço, ele encontra a mulher e ela pergunta: Jesus, onde é que a gente quer, onde é que a gente vai adorar? É no templo ou é na montanha? Jesus, nenhum nem outro, mas vai chegar um dia, aleluia, aleluia, vai chegar um dia, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E o original diz, porque é no espírito que é de verdade. Pelo espírito. E adoração naquele texto não é música. Adoração naquele texto é relacionamento. Vai chegar um dia, Jesus diz, onde os verdadeiros adoradores, e sem prejuízo nenhum ao texto, eu posso dizer, os filhos vão se relacionar com Deus em espírito, pelo espírito. Aleluia. Perceba a expectativa de Deus. Deus tinha expectativa. Olha, hoje está assim, está esse negócio aí. Mas vai chegar um dia. E o bom que ele disse, esse dia já chegou. Aleluia. Então hoje eu e você podemos ouvir do Pai. Podemos ouvir direto dele. Nós temos um canal aberto com o papai. Não precisamos de terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Ir na igreja é importante? Sim. Congregar é importante? Claro que é. É aqui que aqui é a nossa família, que a gente vai suportar um ao outro. Aqui nós vamos ser suportes um do outro. É aqui que a Bíblia diz, se um cai, o outro levanta. Então a gente precisa da nossa família da fé. Agora, querido, o domingo de manhã não pode substituir o seu relacionamento com Deus. Não pode e não deve. Você não pode simplesmente, eu vou na igreja domingo de manhã, pronto, bati meu cartão, gospel. Agora eu só vejo Deus no próximo domingo de manhã, quem sabe? Não, irmãos. Deus é muito maior do que isso aqui, do que essas cadeiras, esse templo. Isso aqui é só um espaço, onde a gente chega junto e se afogueia, e canta, e adora o Senhor, e cultua a Ele. E é bom demais estar aqui. Mas existe uma parte do nosso relacionamento que é individual, que é escolha e que é diária. Entre eu e você. Entre eu e você e Deus. Você entendeu, né? Você está comigo, irmãos? Então você percebe que espírito, alma e corpo são coisas diferentes. É como se viesse de dentro para fora. Eu não falei do corpo. O corpo é fácil. O corpo é a dimensão humana onde a gente tem contato com o mundo físico. Isso é o corpo. É minha mão que toca. Não é o meu espírito nem minha alma. É minha mão que cumprimenta, que abraça, que levanta as mãos santas. Você percebe que a vontade de Deus é que o homem seja apresentado naquele dia irrepreensível, espírito, alma e corpo. É isso que Tessalonicenses fala. Mas a Bíblia também diz que nós somos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. A Bíblia fala de salvação no passado, presente e futuro. Mas como assim a Bíblia está se contradizendo? Não, a Bíblia está falando das 3 dimensões humanas. O meu espírito, quem eu realmente sou, foi salvo. Quando? No dia que eu nasci de novo. A minha alma, minhas emoções, minha percepção de sentidos está sendo salva, está passando por um processo, estar a ser salva. Passando por um processo. Diariamente eu estou crescendo. Diariamente, hoje, aquelas emoções que me pegavam, me aprisionavam no passado, não me aprisionam mais.
Tomara que seja assim contigo também. Aquelas ciladas do inimigo, eu não sou mais aquela criança de 4 anos que quando o coleguinha dizia, seu bobo, eu ia para casa triste. Mariazinha me chamou de bobo. Eu sei que tem crente que é assim até hoje, mas não era para ser. Você está comigo, querida? Então nós estamos crescendo. Agora o nosso corpo, segundo a Bíblia, ele vai ser salvo. Quando? No chamado dia de Cristo, quando Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu e você vamos receber um novo corpo glorificado. Naquele dia, salvação que começou por dentro vai chegar para fora. E é por isso que a Bíblia diz que fui salvo, espírito, estou sendo salvo, a alma, e vou ser salvo no corpo. É só isso. Está falando das 3 dimensões humanas. E isso que Jesus está dizendo aqui para as pessoas. Ele não está dizendo que as coisas acerca do nosso corpo, do nosso exterior, são para ser desprezadas. É claro que não, irmãos. Nós temos nosso corpo natural, nós precisamos de saúde divina, nosso espírito não precisa. O nosso espírito não precisa de tomar uma vacina. Você está comigo? Mas existe uma dimensão para fora que ela precisa ser tratada, ser cuidada. Precisa correr, fazer dieta, como você vê, eu preciso. Então existem coisas que a gente vai fazer para o nosso corpo estar bem. Você está comigo, irmãos? Isso são coisas importantes? Sim, são muito importantes. Mas Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Opa! Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Agora lembra que a gente falou justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Aonde que está o reino de Deus? Dentro. O reino de Deus está fora? Não. Porque se o reino de Deus ainda não está fora, governando o mundo. Tem pessoas que pensam, aconteceu isso porque Deus quis. Como se Deus estivesse orquestrando o bem e o mal. Como se o diabo fosse simplesmente aquele cachorrinho que de vez em quando Deus solta só para mostrar quem é Deus. Não, irmãos. Não é assim que funciona. Não aconteceu porque Deus quis, não. Muitas vezes aconteceu porque o homem quis. Muitas vezes aconteceu porque o homem... A Bíblia fala do diabo, chamou o diabo, presta bem atenção, a Bíblia chama o diabo de Deus, com D minúsculo, Deus deste século. O século vai passar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por enquanto, ele tem autoridade para fazer algumas coisas neste mundo. Você está comigo? Agora, eu e você, a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Somos como embaixadores em terra estranha. O que significa isso? Tenta entrar na embaixada dos Estados Unidos, lá em Londres, que você vai descobrir. Talvez eles te perguntem antes de dar um tiro na cabeça. Porque aquele lugar não é Reino Unido. Dentro são outras leis que regem. É um país em outro. Assim sou eu e você. O diabo não pode nos tocar, o diabo não pode destruir a nossa vida, o diabo não pode fazer o que quiser, porque eu e você somos embaixadores. E onde o embaixador pisa, ali é reino de Deus. Porque Deus nos delegou a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. É a minha patente, eu vou fazer o quê? Então o diabo não pode simplesmente destruir sua vida e fazer o que ele quiser com você, não. Isso é ilegal. Ele pode tentar enganar o crente, para que o crente permita, o crente, o bonitão, cheio da palavra e do Espírito, o com aliança. Irmão, se a gente entender que o que Jesus fez na cruz não foi o suficiente, que precisa fazer mais coisa, a gente está enrolado.
porque Ele fez, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ressuscitou e diz: está consumado, acabou, está pago, o escrito de dívida está pago. Agora todo aquele que entrar pelo caminho, verdade e a vida, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, embaixador do reino de Deus, embaixador. Não se toca no embaixador, porque se tocar no embaixador vai causar uma guerra. Só se toca no embaixador, se o embaixador permitir. E aí o problema não é com o país que ele veio, o problema é o embaixador. Aleluia. E aí Jesus disse assim, olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa isso, irmãos? Querido, deixa eu te falar uma coisa, com todo amor do mundo. Emprego é importante? Importante demais. A gente precisa de um bom trabalho? Precisa. Eu creio no bom trabalho, creio. Já falei com você, já falei um pouco do meu testemunho. Eu creio mesmo que o crente precisa, irmãos, de mais tempo para o Senhor. Então a gente precisa de alguma coisa. Eu creio em Deus abrindo porta para que a gente trabalhe menos, ganhe mais e tenha mais tempo para o Senhor. Eu creio dessa forma. Se você não crê, tem jeito. Uma vez alguém falou, eu não creio nisso não, vai tudo bem, eu creio. E eu vi Deus fazendo isso na minha vida, irmãos. Eu não tinha muitas coisas, naturalmente falando, eu já disse isso para você, eu não tinha muitas coisas naturalmente falando para trabalhar em alguns lugares que eu já trabalhei na vida. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você, porque eu acho que você vai ser importante. Irmãos, quando foi em 2009, Deus falou claramente no nosso coração para irmos para Campina Grande. Aliás, antes disso, mas em 2009 nós fomos para Campina Grande e eu deixei meu trabalho. Tínhamos um trabalho muito bom. Eu era gerente de projetos de uma equipe de TI que trabalhava para o governo federal lá no Brasil. Eu tinha uma equipe aí de 15, 20 pessoas que trabalhavam. Eu era o gerente de projetos daquela equipe. Larguei tudo, fui trabalhar, fui fazer a escola de missões. E aí minha esposa também, na época, eu lembro, irmãos, o diabo é tão tentador que uma semana antes da gente entrar no carro e ir embora, eu recebo uma proposta de trabalho que era para eu ganhar, na época, 20 mil reais. Vai vendo aí, se hoje já é bom, imagina na época. Estamos falando de 12 anos atrás. Aí você imagina. Minha esposa recebe uma carta de um concurso público. Advogada, o desejo de toda advogada é passar no concurso público, irmão. Pelo menos no Brasil é assim. E a gente olha para aquelas duas propostas e a gente começa a rir. O que eu estava fazendo? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Começa a rir daquela proposta. E eu dizia para o diabo em alto e bom som, se você pensa que com dinheiro você me compra, você está muito enganado. As coisas começaram a mudar, melhorar. A colheita veio no outro dia? Não, irmãos. A gente passou o ano de 2009 com bastante restrição financeira. Nunca nos faltou nada. Mas eu também não tinha dinheiro para eu comer fora o dia que eu quisesse. Se eu quisesse comer um cachorro quente na praça, a gente tinha que crer. Era assim. Nunca ficou devendo nada, nunca tive. Mas passamos por algumas restrições que eu não conhecia até então. E aí ficamos lá, 2009, e eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não fui reclamar da vida, eu não fui colocar uma mensagem no Facebook, Deus me abandonou, socorro. Não, posta, né? Deus já te abandonou? Comente. Aleluia. E aí, irmãos, eu fui orar ao Senhor e eu disse, Pai, eu preciso de recursos financeiros, o que eu faço nessa cidade? Já tentei procurar um trabalho, só que, irmãos, o trabalho que eu olhei na época, o meu trabalho que eu tinha lá em Belo Horizonte, eu ganhava quase 5 mil reais,
Lá em Campina Grande, eles me ofereceram R$ 800 para fazer a mesma função. E aquilo eu não conseguia suprir a minha família com aquele salário. E eu disse para o Senhor, Pai, já procurei trabalho e não consigo suprir minha família com esse salário. E Deus me perguntou, o que você sabe fazer? E eu apresentei para ele meu pão e meus 2 peixinhos. Eu disse para ele, eu sei fazer site na internet. Aí ele disse, então me dê que eu vou prosperar. Não conheci ninguém na cidade assim que poderia abrir portas nesse sentido. Eu ofereci ao Senhor. Irmãos, a pressão acabou ali? Não, o diabo continuou pressionando. As contas batendo. Agora, você não para e fica desesperado, irmão, só porque aparentemente a coisa não mudou. Lembra que é de dentro para fora? Se eu mudar a perspectiva por dentro, de fora tem que se ajoelhar diante de Deus, porque todo nome vai se ajoelhar diante do nome de Jesus. Então aquela perspectiva que eu estava aqui de fora, e eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, eu creio na Tua palavra, foi o Senhor que me trouxe para cá, eu não vim porque eu quis, foi o Senhor que me trouxe para cá, e eu creio que Deus vai mudar essa situação. E eu guardei aquela palavra, confessando a palavra, em todo lugar da minha casa tinha um versículo, eu andava para lá confessando, abri o armário, um versículo, eu confessando, obrigado, Pai, o Senhor é meu provedor, o Senhor é meu pastor, nada me falta, confessando a palavra o tempo todo, até que um dia entrei numa loja de agricultura, e o Espírito Santo falou dentro do meu coração, claramente, eles não têm site na internet, eles querem fazer um. Aí eu comentei para quem? Falei para a minha esposa, ela é a Relações Públicas da família. Eu disse para ela, olha, o Espírito Santo falou comigo que eles não têm site e eles querem fazer um. Marina, foi mesmo? Na hora que eu olhei, ela já estava lá no balcão. Chamou a mulher e disse, olha, a gente está querendo comprar pelo site, vocês não têm site, não? Olha, irmão, meu Deus do céu, já pensou se eu estava errado? A mulher dizia, tem sim, é aqui, ó. Não, que vergonha. Mas, irmãos, a direção era muito clara, Marina conhece a voz do Senhor também. E ela viu, falou com a mulher disse, é mesmo? Olha, a gente não tem, mas o dono quer fazer um, ela disse. Ele sabe fazer. Apontou para mim. Resumindo a história, irmãos, nós fizemos um site na internet para aquele homem, Deus me deu o valor que era muito superior. E ali começou as coisas, Deus abrindo as portas, Deus apontando, Deus direcionando. Sabe, irmãos, que você tem que ser ousado e fazendo a vontade de Deus, a direção do Senhor, aquilo que Deus colocar na sua vida. Seja ousado. Tem gente que fica pensando, parando, olhando para o teto. Meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu não faço? Irmãos, Deus falou, faz! Age! Aí se tiver errado, a gente só consegue virar um carro se ele estiver andando. Já tentou virar um carro parado? Hoje a direção é elétrica, hidráulica, não sei o que, é mais fácil. Mas antigamente, irmão, eu lembro que meu avô tinha uma Brasília, laranja. Aquilo para virar aquela roda era, meu irmão, era uma academia. Era um ginásio aquele negócio ali. Mas aí, querido, e Deus foi direcionando cada coisa, direcionando cada passo. Eu me lembro que Deus levou a gente a comprar um apartamento na planta. Anos depois, esse apartamento financiou o plano de Deus. Mas Deus só vai fazer isso, irmão, se você tiver ousadia para obedecer. Às vezes é mais fácil obedecer quando a gente não tem nada. E quando a gente tiver tudo? E quanto aquilo que Deus falou quando a gente não tinha nada? Agora a gente tem tudo. Será que a gente continua obedecendo a Deus? Deixa eu te contar uma outra história. Eu fui trabalhar num banco lá no Reino Unido, e nesse banco, eu vou falar o valor aqui para você assustar mesmo, não tem problema não. Eu já saí de lá, deixa eu só pegar aqui a cotação do dia. Nesse banco, eu recebia 990 euros por dia. Era o meu salário. 990 euros por dia. Sabe o que Deus falou? Um dia? Larga.
Sabe como é que eu entrei nesse banco? Vou te falar como é que eu entrei nesse banco. Eu disse para o Senhor, apareceu um processo seletivo. A única coisa que eu tenho é uma faculdade de ciência da computação no Brasil. Ninguém conhece a faculdade, nem no Brasil. Só o povo da minha cidade, que é a FUMEC. Olha lá, os mineiros ali vão saber o que é. O resto não sabe. Fundação Mineira de Educação e Cultura. Aleluia. Psh. E aí eu fiz computação lá, querido, e deixa eu te falar uma coisa. Cheguei para o reino lá no UK como missionário em 2010. E eu precisava trabalhar. E depois de um tempo, aí eu fui trabalhar em outros locais, até que um dia um irmão da igreja falou, olha, abriu uma porta para trabalhar num banco. Aí esse era outro banco, sem ser esse que eu estou falando. Trabalhei naquele banco, de repente abriu uma porta para trabalhar nesse banco. Lembro que eu tinha orado ao Senhor, falei, pai, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Era onde estava minha fé. Eu precisava de tempo. Naquela época, além de pastorear a igreja de Londres, a gente estava pastoreando, naquela época devia ter umas 10 igrejas na Europa. Hoje são 21, mas naquela época era mais ou menos 10, 15 igrejas. Isso não tem muito tempo, não. Aí, irmãos, Deus abriu portas. Eu trabalhava com pessoas que tinham mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu sempre quis fazer um mestradozinho e Deus nunca permitiu. Não sei porquê, depois você pergunta para ele. Ele não me falou ainda não. Mas porque eu ficava com vergonha, eu ficava constrangido. Todo mundo lá era doutorado para cima. E eu não tinha nada, e Deus falando, para você tem eu. Aí a gente quer, né? Talvez seja uma coisa minha, eu dizer, mas Senhor, mas e o doutorado? Você tem eu. E Deus dizia, eu me lembro, irmãos, uma vez foi mandado embora todo mundo da equipe. Eu fiquei. Por quê? Todo dia que eu passava na roleta ali para entrar para o trabalho, era um prédio com segurança máxima. Eu trabalhava com a coisa, mercado de ações. Dentro tinha um negócio chamado Chinese Wall, que é onde estão ações de venda que vão impactar o mercado. E aí, eu entrava lá, pegava meu cartão e disse, pai, passava o cartão, pai, eu te dou graça, porque eu vou ficar aqui até o dia que o senhor fala para deixar. Todo dia. Pai, eu não vou ser mandado embora, eu vou ficar aqui até o dia que o senhor mandar eu embora. Até que um dia ele mandou. Aleluia. Aquilo não foi pesado para mim não, irmão. Está comigo? Que isso, pastor? Você não sente falta desse recurso, do dinheiro? Irmão, eu sinto. Claro que eu sinto, vou dizer que não. Coisa boa. Milão cai na conta todo dia. Coisa boa. Só conheço jogador de futebol, vendedor de droga. Esse povo deve ganhar isso. Agora, para mim, aquilo era algo muito novo. Nunca tinha experimentado na vida, não. Mas o mesmo Deus que abriu a porta, se ele me disse, deixa, eu vou deixar, irmãos. A minha vida é dele, a minha vida. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe o que a gente está falando? Busca em primeiro lugar o reino. O dono da minha vida não é o dinheiro. O dono da minha vida não é um trabalho. O dono da minha vida não é... Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tem muitas pessoas. Eu vou entrar num assunto até um pouquinho delicado aqui. Você espera antes de jogar uma pedra que eu vou explicar. Tem muita gente entrando, dando latada na vida, porque está valorizando mais o coaching do que a Bíblia. Estou falando que coaching é ruim, não. Eu acho coaching uma ferramenta excelente, mas tem o seu lugar. Um coaching profissional, também não estou falando de picareta, não, estou falando de profissional. Um coaching profissional, ele vai te ajudar e muito na sua profissão, no seu relacionamento interpessoal. Ajuda demais. Agora, irmãos, nós não somos alma nem corpo, nós somos espírito. E se a palavra de Deus
não tiver em primeiro lugar, você vai ter problema e vai se frustrar. Você está comigo? Sou contra coaching não, tá bom, querido? Não é só isso também não, são várias coisas que é problemático. Se relacionamento estiver na frente de Deus, relacionamento, amizade que você sabe que não presta, estiver na frente de Deus, vai ter problema. Namoro que você sabe que não presta, vai ter problema. Tem gente trocando, irmãos, um relacionamento com o Senhor, com um namorado, uma namorada. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus está dizendo, olha, é como se Jesus estivesse aqui, ele estaria dizendo, eu sei que vocês precisam dessas coisas. Aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, eu sei que relacionamento é importante, eu sei que provisão financeira é importante, eu sei que roupa é importante, comida é importante, coaching é importante, eu sei que outras coisas são importantes. Mas deixa eu te falar uma coisa, filho meu, busca em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estava ouvindo um pastor dizendo esses dias no Facebook, ele disse algo muito interessante. Ele disse que eu e você somos como árvores. Não é assim? A Bíblia fala que o ser humano é como árvore. Agora tem duas árvores. Tem a que dá fruto e a que não dá fruto. A árvore que não dá fruto, ela se encontra com o machado. Machado é para arrancar fora. Agora, a árvore que dá fruto, ela também se encontra com algo que não é tão confortável assim, que é uma tesoura, um podão. A poda dói, irmão. A poda não é confortável, mas são objetivos diferentes. O machado arranca e joga fora, para ser queimado. Agora a poda é para que eu e você demos mais frutos ainda. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e você não ouviu o que você gostaria de ouvir. Talvez você se encontrou aí com a tesoura. Talvez nós nos encontramos numa sessão de poda. E eu não estou falando eu não estou falando você não, estou falando eu, principalmente eu. Uma sessão de poda, desde o louvor ali, Deus falando coisas que eu preciso ajustar na minha vida. Sabe, irmãos, nós não tem dessa do líder, do pastor, isso é intocável, não. Isso é errado, querido. Jesus não era assim. Jesus andava no meio do povo. As crianças gostavam de Jesus. Já viu menino ficar com alguém sem ter vontade? Fala na cara. Menino olha para o outro e fala, você é feio, que roupa feia. Você é chato. Menino é desse jeito. Agora me diz que as crianças gostavam de Jesus. Jesus vinha, gostava de ficar com as crianças ali. Amém, queridos? Sabe, irmãos? Talvez essa manhã tenha sido aí mesmo um momento de poda, de ajuste. Mas deixa eu te falar uma coisa, se nós tão somente fizermos o que Jesus nos alerta, se ao invés de ficar procurando coisas, se ao invés de ficar procurando, né, a Bíblia alerta sobre o amor a dinheiro, ficar procurando dinheiro, meu Deus do céu, como é que eu posso ficar rico rápido? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus encontrar no seu coração um coração que não vai se corromper por causa dessas coisas, Ele não tem problema nenhum de te levantar, de te prosperar, de te abençoar. Eu vi Deus fazendo isso na minha vida, irmãos. Eu não tinha, naturalmente falando, eu não tinha nada. Eu só tinha uma coisa, eu tinha vontade de obedecer ao Senhor, eu tinha vontade de fazer a vontade de Deus. E aí chegou um dia que Deus abriu uma porta para que a gente prosperasse. Para quê? Para quê? Qual foi o motivo? Para que eu e minha esposa ficassem esbanjando? Não, a gente é simples demais, irmão. Somos pessoas mais simples que tem. Se eu abrir meu armário, você vai ficar assustado. Eu devo ter um sapato. Gosto de sapato, sapato bom.
Não é para esbanjar, mas é para facilitar o reino. Sabe o que? Eu fico pensando, eu fico olhando, analisando as coisas. A gente só conseguiu vir para Portugal. E aí, Deus abriu a porta. Nós compramos a nossa casa aqui na Marinha Grande antes de vir. Por quê? Porque Deus facilitou, entregou recursos nas nossas mãos. E eu acredito que nós usamos os recursos para o prol do reino. Temos feito isso. Também, se eu estiver errado, eu oro para o Senhor me corrigir, me ajudar e me direcionar. Mas até onde eu sei, temos feito a vontade de Deus. Sabe, querido? Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te prosperar. Deus, Ele vai abrir portas. Ele não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Agora, lembra de uma coisa. A mesma obediência que nós tivemos quando estávamos lá embaixo, precisamos ter quando estamos aqui em cima. Se Deus disser, larga... É aí que, irmãos, obedecer a Deus quando a gente está precisando dele é fácil demais. Eu quero ver a gente obedecer a Deus quando a gente não precisar dele, entre aspas. Uma vez eu estava fazendo evangelismo lá em Aylesbury, em Buckinghamshire, no Reino Unido. E eu parei numa casa, primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, eu parei numa casa, fui entregar um folheto para o senhor em inglês, entreguei o folheto para ele olhou para trás e disse assim, o que é isso? Ele pegou o folheto e disse, o que é isso aqui? Eu falei, ele é de igreja? Eu falei, convidando o senhor para vir num culto, o senhor vai ser abençoado. Ele olhou para a casa dele, ele mostrou o carro. Para que eu preciso de Deus? Que engano, né, querido? Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas, quando chegam num patamar de ser abençoado financeiramente, elas esquecem o Senhor. Mas é lá que nós também podemos obedecer a Deus. E se nós obedecemos a Deus, segundo a Bíblia, se nós obedecemos no pouco, sobre muito Ele vai nos colocar. Às vezes aquele muito que você acha que é muito, ainda é pouco de Deus. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem muito mais. Você acha que eu não creio que Deus tem mais? Deus tem mais para a minha vida, irmão. Isso é só um número. Eu falei para você, meu salário, isso é um número qualquer. Você acha que Deus... Irmãos, a gente às vezes pensa um pouco pequeno demais. Está para chegar na sua vida, irmão, é milhões e milhões e milhões de libras, de pounds, de o que for que você precisar. Agora é para cumprir um propósito. É para cumprir um chamado divino. Deus não tem problema com o dinheiro, Deus tem problema com o amor ao dinheiro. São coisas diferentes. Se o nosso coração estiver nessas coisas, aí a gente está na água. Aí é problema. Mas o nosso coração não está nessas coisas, amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que sempre nos ouve, Pai. O Senhor é aquele que sempre nos ouve, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos consagramos diante de Ti, Pai, mais uma vez. Pai, o nosso desejo é cumprir um chamado divino. O nosso próprio desejo, Pai, é cumprir a Sua vontade. Para que a Sua vontade seja feita aqui na terra como ela é no céu, Pai. Pai, nós entendemos que o Senhor nos criou, o Senhor nos abençoou, o Senhor tem nos prosperado, Pai. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos consagramos a Ti, consagramos as nossas vidas, as nossas finanças, os nossos recursos, as nossas decisões, Pai. Pai, que nós sejamos homens e mulheres de Deus, que vão Te obedecer, Pai, tanto nas vacas gordas quanto nas vacas magras. Que a nossa obediência seja a Ti, Senhor, independente da circunstância. Independente da situação, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um aqui, Pai. E eu quero, Senhor, mesmo especificamente orar pela vida financeira de cada irmão aqui. Nós sabemos, Pai, que o reino não é só isso. Mas, Pai, eu oro para que meus irmãos e irmãs sejam sábios o suficiente, Pai, para gerir as suas vidas, o seu tempo, a sua decisão. Que nós tomemos escolhas, Pai, segundo a Tua vontade, não segundo uma necessidade.
Que nós façamos escolhas, Pai, segundo a Tua direção, segundo a Tua inspiração por dentro. Que não andamos por aí presos, Pai, dissimulados, Pai, e andando de qualquer jeito, por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, Pai. Nós te amamos, Senhor. Toma, Senhor, cada área das nossas vidas é Tua. É Tua, Pai. Nós queremos mesmo, Pai, o Teu nome engrandecer, adorar o Teu nome, louvar o Teu nome nessa manhã. Somos Teus, Pai. Aleluia, 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 aleluia.